Boa noite, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente vai iniciar nosso terceiro encontro de leitura do livro de Mateus. Eu adianto que hoje o nosso encontro ele vai ser interativo, então eu vou fazer algumas perguntas. Eu gostaria que vocês interagissem principalmente pelo chat. Vocês vão entender direitinho como que a gente vai fazer. A gente vai contabilizar as respostas para a gente fazer aí um diagnóstico do que a gente está lendo, para a gente, né, acertar direitinho, colocar em termos claros para todo mundo acompanhar e a gente entender certinho, direitinho o que a gente está construindo, tá bom? Hoje a gente vai ler um texto relativamente grande para o que a gente quer fazer, porque, assim, esse tipo de leitura é muito importante que a gente faça mais de uma vez, que a gente observe pontos específicos, palavras específicas, que a gente contextualize algumas coisas. Mas eu achei importante a gente fazer o capítulo 2 inteiro numa tacada, porque esse capítulo 2 ele vai encerrar as narrativas da infância de Jesus. Se vocês verem, ó, o capítulo 3 já vai começar a falar de João Batista, então vai adentrar a fase adulta de Jesus, já é um outro tema, uma outra pegada. Então a gente vai correr hoje para tentar dar conta aqui desse texto. Ó, Flavinha falou que está na rua com a gata, mas está ouvindo. Flavinha, se você conseguir responder no chat, você responde. Se não, a gente vai saber que você está aqui com a gente, tá bom? Eu queria, então, já iniciar com a leitura, e eu até coloquei aqui nessa programação, né? Dessa forma que eu construí aqui a condução dessa leitura, seria importante que essa primeira leitura a gente fizesse ela de forma lúdica. Lúdica em que sentido? Lúdica no sentido de focar apenas no prazer da leitura, sabe? Sem grandes implicações. Então, imagina que você está lendo Alice no País das Maravilhas pela primeira vez. Imagina que você está lendo O Pequeno Príncipe, sabe? Eu gostaria que você imaginasse essa literatura de encanto, justamente porque essa primeira leitura ela precisa ser leve, tá bom? E além de ser leve, né, visando o prazer, visando ali a, enfim, o prazer da leitura, ela também precisa ser o mais sem filtros possível, tá bom? Então, assim, geralmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente já vai com o pensamento que nos foi ensinado a respeito daquele texto. Então, por exemplo, eu vou ler Abacuque, um exemplo, um texto consagrado. E aí, lá no Abacuque, diz que tem o devorador que invade a plantação de quem não dá o dízimo. E aí a gente pensa, nossa, o pastor falou mesmo lá na igreja que o devorador ia invadir as minhas finanças. Só que quando você vai com esse filtro, quando você vai com esse pensamento enviesado, você vai para o texto e realmente você vê um devorador, um demônio que vai fazer você gastar dinheiro na farmácia. Mas se você tira o filtro, se você volta algumas casas e faz essa leitura lúdica, né, nesse sentido de uma leitura simples, uma leitura aberta, honesta, você vai ver que não é um demônio, que é um gafanhoto, e lá está escrito que é um gafanhoto, e que esse gafanhoto literalmente ataca plantações, porque plantações o dízimo, né, vinha de plantações, né? O dízimo não era um dinheiro, o dízimo era hortaliças, produtos da terra, da horta. Mas é isso, por a gente já ir para o texto com um olhar enviesado, a gente acaba não entendendo o texto. A gente vê o que a gente foi ensinado, o que a gente ouviu, senso comum e etc. Então, essa primeira leitura, uma leitura lúdica, sem filtros, tranquila, tá bom? Eu vou ler do 1 ao 12, que é esse primeiro texto que fala dos magos do Oriente, e depois o próximo texto, se alguém quiser ler, fique à vontade, tá bom? Quem puder acompanhar, acompanhe. Eu sei que tem gente que está aí fazendo outras coisas, então apenas ouça com atenção, tá bom?
Vou ler naquela versão tradicional do Almeida Ferreira, Almeida, não sei o que, Corrigida Ferreira, Almeida Ferreira, João Ferreira de Almeida, tá bom? Os Magos do Oriente. Lembrando, gente, que até esse títulozinho que está na Bíblia, ele não é um título natural, ele é um título que foi pensado e foi colocado ali por alguém em algum momento histórico, tá bom? E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. E tendo ele ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, a sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, é engraçado que eu falei para a gente fazer uma leitura lúdica, mas esse texto é um texto bastante encantador, assim, no seu bom sentido. É um texto que fala de magos, é um texto que fala de sonhos, é um texto que tem conflitos. Então, coincidentemente, é um texto que pede por isso, tá bom? Agora, eu gostaria que a gente refizesse essa leitura, mas agora sim, eu queria que a gente prestasse atenção nos detalhes, tá? A gente precisa fazer uma leitura agora mais minuciosa, olhando para os detalhes, olhando ali de repente o que não bate, o que é estranho, uma coisa que você leu e chamou muito a sua atenção, ou que sempre chamou, ou que chamou agora, você nunca tinha reparado, mas agora você reparou, tá bom? Alguém quer reler ou eu posso refazer a leitura? Se alguém quiser ler, manifeste-se agora. Eu posso ler. É do 1 ao 12? Isso. Tá, eu peguei a mesma versão que a sua. Tá bom. Ah, Agora, ó, a Rê vai uhum. ler e a gente vai prestar atenção nos detalhes, tá bom? Vamos cavucar, vamos... Isso aí, bora lá. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer.
em Belém da Judéia? Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informavos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por um outro caminho à sua terra. Maravilha. Agora, eu queria que vocês se manifestassem, pode ser ou pelo áudio ou pelo chat, por favor, mas o importante é a gente ouvir todo mundo, assim. Elenca para mim quais que foram as coisas que chamaram a atenção de vocês. Não precisa explicar por que chamou a atenção. Só vai colocando assim, o que vocês acharam diferente? Se alguém quiser falar no microfone, pode abrir e falar, tá bom? Mas o restante escreve para a gente aqui, por favor. Elenca os itens, assim. Os pontos de atenção. Eu já citei os meus. Vou falar aqui enquanto vocês escrevem. Eu achei legal que é um texto que tem esse negócio mágico, né, entre aspas, que fala de astrologia, astronomia, que fala sobre sonho, então eles são avisados a partir dos astros, eles são avisados a partir dos sonhos. Eu achei interessante que eles vão para Jerusalém procurando um rei, né, um príncipe, um filho de rei, e o pessoal, o Herodes, entende que é o Messias, e aí ele procura os sacerdotes, os escribas, os religiosos, para entender onde que esse Messias ia nascer. Então, assim, os magos, eles não estavam procurando o Messias. Quem entende que era o Messias é o próprio Herodes. Isso também saltou aos meus olhos. Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Ó, a Renata falou, a estrela guiar o caminho e o sonho de advertência. A Dorine falou, eram estrangeiros, estudiosos e conheciam as profecias de Israel. E a Ione falou advertência em sonhos. Beleza? Mais alguém quer falar? Marcos, deixa eu ver quem mais está aqui. Karim, vocês querem falar os pontos que chamam a atenção de vocês? Não? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Então, vamos avançar aqui, ó. Como eu falei, essa aula ela vai ser profundamente interativa. Então, preciso da participação de vocês, porque a gente vai preencher essa tabelinha aqui junto, tá bom? Ó, vamos lá. Considerem esse texto que a gente leu, dessa chegada dos magos, tá bom? Os magos do Oriente. Eu quero que vocês pensem aí em tudo que vocês viveram na vida de vocês, seja no contexto da igreja, seja dentro do contexto religioso, ou, por exemplo, se você nunca foi cristão, ou é cristão, mas não era de frequentar a igreja. Então, você pensa como que foi tua vida aí, e pensa sobre esse texto, tá bom? Eu queria que vocês indicassem aqui, nesse nível de frequência, nunca, raramente, frequentemente ou sempre, o quanto esse texto dos magos, especificamente,
esteve presente ou em escola bíblica ou em culto de ensino. Por que eu digo isso? Porque a escola bíblica e o culto de ensino, ou a catequese, a missa, enfim, esses ambientes de escola, de escola religiosa, eles são próprios para ensinar ali coisas que a igreja quer que você aprenda. Então, assim, é um lugar que vai apresentar os textos bíblicos de forma direcionada, tá bom? Então, pensa aí na sua vida na igreja, quem tem vida na igreja, né? Se esse texto dos magos, especificamente, ele era retratado nunca, raramente, deixa eu ver aqui o outro, frequentemente ou sempre. Só escreve isso para mim aí no chat. Em escolas bíblicas ou cultos de ensino, ou missa, catequese, alguma coisa do tipo. Esse texto, em relação à frequência. Nunca, raramente, frequentemente ou sempre. Escreve aí, por favor. A gente vai contabilizar isso. Ó, deixa eu contar. Renata frequentemente, Ione, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Karina teve escola. Tá. Gente, detalhe, ó. O Heleno falou uma coisa aqui que é legal. Em todo Natal. Vejam bem. O texto de Lucas, ele não fala de magos. Isso é importante. Ele fala de pastores. Tá bom? Então, se você pensou aí nos pastores, não vale. Tem que ser esse texto dos magos. Alguém quer mudar o voto? Tem que ser magos, tá bom? Pastores é diferente. Deixa eu ver se alguém vai mudar. Ó, tem um nunca do Marco. Às vezes não tem. Tem ou raramente ou frequentemente. Raramente, né? Às vezes é raramente. Um raramente. Vocês estão vendo aí que eu estou editando? Um raramente. Deixa eu voltar lá. Ixi, peraí. Então, deixa eu contar de novo. Frequentemente. 1, 2, 3. Pastores, magos, manjedora, tudo junto. Verdade. Ai, gente, já me perdi. Alguém me ajuda a contar aí, por favor? Ó, frequentemente. 1, 2, 3. Acho que só a Renata mudou o voto e o pastor disse raramente. Me ajuda aí, são quantos, por favor? Nunca é 1, né? Ou é 2? Quem consegue ler aí, por favor? 2 nunca, da Karine e do Marco. 2 nunca. Raramente da Renata. Raramente do pastor. Então são 2. Por que eu não estou conseguindo editar essa benção? Não tem problema não. Ó, frequentemente sou eu, Ione e Dorine. Estou nem conseguindo editar a benção aqui. Agora vai, hein? 3. Ó, então nunca são 2, raramente são 2? Isso, e 3 frequentemente. Ah, obrigada. 2, 3 frequentemente. Sempre ninguém colocou sempre. Não tinha lido. Beleza. Agora eu queria que vocês pensassem nesse mesmo texto, mas sem ser nesse contexto da igreja ou da escola te ensinando. Uma leitura que você fazia, uma leitura pessoal, que você fazia de forma espontânea. Pode ser no devocional, pode ser quando você fazia aquelas leituras anuais da Bíblia. Eu queria, de novo, raramente, nunca, raramente, frequentemente, sempre. Lógico, se você não lia a Bíblia, não dá para colocar, mas coloca aí o que você acha, se você fosse um leitor. Ó, a Ione frequentemente. Deixa eu colocar aqui. O que mais? O Heleno também frequentemente, 2.
Marcos, frequentemente, 4, 5. Deu 5 frequentemente? Vocês gostavam desse texto, hein? É isso? Cadê meu auxiliar para contar quantos são? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Todo mundo tem que votar, senão a nossa conta lá não vai dar certo depois, tá bom? Senão vai ficar muito discrepante. Raramente. Beleza. Mateus até que é um texto muito lido, porque ele é o primeiro evangelho, né? Então, se a pessoa, geralmente, ela vai começar por ordem da escrita, geralmente ela passa por Mateus. Se tiver mais alguém, fala aí, tá bom? Próximo item, vamos aqui rapidinho, senão não vai dar tempo. Pense agora no senso comum, na mídia e na cultura pop, tá bom? O quanto essa representação dos magos, esse texto dos magos está presente. Você nunca viu, você vê raramente, frequentemente ou sempre, tá bom? Digam aí, por favor. Por ser o primeiro. Marco frequentemente, sempre, 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 3 sempre. 3 sempre. Deixa eu ver o que mais. Já vi no comercial da Coca-Cola frequentemente. Então, frequentemente. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, né? Não, 2 frequentemente do Marco também. 2 frequentemente, 3 sempre. Beleza. Agora, a gente vai mudar um pouquinho a nosso negócio aqui de avaliação, e a gente vai pensar na relevância desse texto, tá bom? Essa relevância não é a relevância que a gente acha, não é a relevância que a gente atribui, é a relevância que o mundo atribui. O mundo, a religião institucional, os pastores, as escolas bíblicas, sabe? O que o mundo acha sobre a relevância desse texto. Então, por exemplo, imagina aí na sua cabeça uma ideia geral do que é ser cristão, tá bom? Desde o que o Papa acha que é ser cristão, até o que o André Valadão acha, até o que a sua vovozinha acha, tá bom? Do que é ser cristão? Diz para mim qual que é a relevância teológica, tá bom? Ou dogmática desse texto para o cristianismo. Então, imagina assim, essa ideia do que é ser cristão, essa construção do cristianismo. Você acha que a relevância desse texto que a gente leu é nenhuma, pequena, razoável ou grande? Deu para entender? O quanto esse texto é utilizado para essa composição do que a gente entende ser o cristianismo? Vamos ver. 3 grandes. Olha, 3 grandes. Vamos colocar aqui. Grande relevância, né? 4 grandes. 4 grandes. O que mais? Todo mundo já botou? 6. 6 grandes. 6. Mais alguém? Não? Vamos continuar aqui, então. Agora, imaginem, gente, desse mesmo jeito assim que a gente imaginou, que esse texto, ele é importante para o cristianismo, para essa composição do cristianismo. Eu queria que vocês pensassem se ele também é importante para alguma corrente teológica. E eu explico. Por exemplo, lembra que eu usei o exemplo de Abacuque, do texto do dízimo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Esse texto, ele é totalmente importante para a teologia da prosperidade. Por exemplo, a gente nunca ouviu esse texto na Casa da Rua. Mas se a gente for na Renascer em Cristo, vai ter todo dia, tá bom? Então, é isso que eu queria que vocês pensassem. Esse texto dos Reis Magos, que a gente leu aqui agora, ele é relevante para alguma corrente teológica, seja ela qual for? Pode ser uma corrente católica, pode ser uma corrente progressista, da teologia da libertação. Pense em qualquer corrente aí, calvinista. Veja se você entende ele como
importante para alguma teologia? Pequeno, razoável, grande? Isso é mais minucioso, sim. Deixa eu ver. Esse grande do Heleno já é dessa pergunta, Heleno? Sim. Ó, então já são 3 grandes. O da Carinha acho que era da outra ainda, né? Começava comigo aqui agora. Tá, então já são 3 grandes. Um razoável da Renata e um grande do Marcos. 5 total. 5 grandes e um razoável? Opa. Qual que é a teologia que vocês estão falando aí? Fala para mim. 2 razoáveis. Espera aí. Qual que é a teologia que vocês estão pensando? Me diz aí. Olha, eu acho que, sinceramente, o texto de Mateus é um texto pop, eu acho que encaixa em qualquer teologia. Da Batista, da Assembleia, do Reteté, qualquer coisa. Quem que vai dizer? Quem nunca leu o livro de Mateus? Quem não tem a Bíblia tem o Novo Testamento. Mas qual que é a teologia? Qual que é a teologia que se vale desse texto dos Reis Magos para se construir como teologia? Enfim, posso estar falando besteira, mas na minha cabeça todas elas, porque afinal de contas, no sentido, olha só, eu acho. Cristianismo geral. O nascimento de Cristo, todo cristianismo tem a ver com isso. Tá. Eu coloquei razoável. Pode falar. É porque eu tenho a impressão que para a igreja progressista, isso não sei se é tão importante, sabe? Uhum. É porque tipo assim, é um trecho meio que quase que mitológico, sabe? Aquela coisa de coral de anjo. Eu não sei se magos, sabe? É muita informação que eu sinceramente eu conheço pouco, estudei pouco, mas eu tenho um sentimento que para a igreja progressista isso não seria tão importante, sabe? Uhum. Eu não sei, quem foi que falou aqui do Natal? 2 pessoas falaram do Natal. Eu, particularmente, vejo a questão dos Reis Magos muito presente no... Como chama aquela representação que se faz no Natal? Que faz os bonequinhos? Presépio, né? Presépio, isso. O presépio, ninguém se leva vocês a sério. forem... Oi? Parece que ninguém leva a sério, parece que é uma coisa assim, igual o Papai Noel dos crentes. Papai Noel. Tem que ter Papai Noel, tem que ter presépio. Mas, por exemplo, eu reparo que a igreja evangélica, os protestantes, eles valorizam mais o texto dos pastores do que os textos dos magos, por exemplo. Era isso mesmo que eu ia dizer, porque quando você falou, a minha igreja usava muito Lucas, não usava esse trecho de Mateus, não usava mago, usava pastores. Tanto que um dia eu questionei, falei, e essa história aqui de mago? Como é que aqui um lugar é mago, outro lugar é pastor? Ninguém me respondeu, não. E presépio era proibido, era coisa de católico, não podia de jeito nenhum. Inclusive, eu não sei se tem alguém aqui que é de tradição católica, os católicos têm, inclusive, o nome dos reis, né? Belchior, Baltazar, não sei o que eu não sei de onde tirar esse negócio. E eu faço essa provocação justamente para a gente entender isso. Como assim? Em tese, a gente tem um texto que é completo, que em tese deve guiar a nossa vida, mas a gente faz um uso seletivo desses textos. Acho que está claro para todo mundo, né? Ó, a Dorine falou, acho importante justamente por ser algo fora de Israel. Isso também é uma coisa que às vezes a gente não sabe lidar. Tipo assim, como assim tem um persa, tem um babilônico indo atrás de Jesus, né? A Ione falou, a importância do nascimento de Cristo para todas as raças, todas as correntes teológicas. É isso, boa, Dorine. Boa, Ione, é verdade. Aí a Dorine, cresci na igreja aprendendo sobre os presentes, a simbologia de ser estrangeiro, sensível ao sonho e à estrela. Tá bom? E agora, a última pergunta nesse sentido, eu queria que vocês pensassem, então, na prática cristã contemporânea. E aí, agora, não pensando no que o mundo pensa, mas no que você pensa e no que a gente, como igreja, assim, quer construir, tá? Então, assim, por exemplo, eu acordo de manhã e penso assim, o que eu posso fazer hoje de bom, de cristão, de Jesus, né? O que a gente brinca lá, em seus passos, o que faria Jesus? Pensando nisso, assim, de forma bem crua, o quão relevante
vocês acham que esse texto é, no sentido assim, de o que esse texto pode representar, pode simbolizar e pode nos ensinar para os dias de hoje? Nenhuma importância pequena, razoável ou grande. Votem aí. Eu acho que na teologia progressista acho grande, porque a gente precisa pensar, o que o pastor acabou de falar aqui, é essa questão da diversidade, diferentes etnias, diferentes raças, diferentes povos. E Ione também falou sobre isso. São diferentes saberes, né? Eu lembro que depois que eu comecei a me interessar por astrologia, por uma questão de conhecimento próprio, eu vi como fazia sentido uma série de coisas, e aí eu cheguei na casa da minha mãe e falar isso com ela, é claro, minha mãe pentecostal, não, meu filho, não sei. Eu falei, tá, e aí, os três reis magos não seguiram a estrela, fizeram um cálculo? Tudo bem que o Marco falou uma coisa que é verdade, é muito mítico, muito mitológico. Se a gente para pensar na questão em si da narrativa de uma perspectiva muito literal, não faz sentido, concordo com o Marco. Mas, se a gente para entender que existe diversidade aí, e que a gente, como igreja progressista, está aberta também à dupla pertença, a novas possibilidades, interculturalidade, eu acho que é bem relevante. Maravilha, fechou. Então, acho que todo mundo colocou grande, eu contabilizei aqui 3, mas acho que não teve ninguém que falou uma outra importância, né? A Ione falou a importância da adoração a Cristo. Beleza, maravilha. Vamos para o nosso segundo texto, então, gente, por favor? Esse texto é mais curtinho, são só 7 versículos. Eu vou fazer a leitura para adiantar, tá bom? Esse a gente não vai conseguir ler 2 vezes, por causa do tempo, mas pensei, tenha esse duplo pensamento. Primeiro, lê de forma tranquila, com o coração livre, sem trazer bagagem, sem trazer lente para o texto. Leia o texto de forma assim, tranquila, sabe, leve, mas também repare nos detalhes, tá bom? Vamos juntar as duas formas aqui. A partir do versículo 13. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que tu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem. Beleza? Eu queria que vocês falassem no chat agora os pontos de atenção. O que teve nesse texto que a gente leu que chamou a atenção de vocês? De repente, uma coisa que sempre te incomodou nesse texto, ou uma coisa que você só reparou agora, tá bom? Fala aí no chat pra gente. O que vocês acharam de diferente desse texto? O que chamou a atenção? O que chocou? Tá bom? O que é estranho? Esse agora da fugida do Egito e a matança dos inocentes. A Ione falou a importância de observar os sonhos. Eu sei. Você diz isso porque o anjo apareceu em sonho, correto? É isso. O que mais? Ainda mais. O que mais? Essa questão das relações de poder, se a gente para pensar numa perspectiva
de sociedade, de história, né? Herodes se sentindo ludibriado, a questão da ameaça, né, do poder, isso eu acho muito forte, porque a partir daquilo se move a fuga de Cristo, a morte das crianças, enfim. Maravilha. Renata falou permanecer no Egito como estrangeiros. A Dorine falou morre bebê para Israel sair do Egito. Morre bebê para Jesus ir para o Egito, é verdade. A Iane falou sim, eles acreditavam, hoje nem ligamos para sonhos. Minha mãe liga, minha mãe gosta muito de reparar nos sonhos dela. E ela sempre pede interpretação na igreja. O Marco falou, no Evangelho de Saramago, ele questiona porque José não tentou salvar outras crianças, olha, quando recebeu o aviso. É forte. É isso. É isso. Vamos lá fazer a nossa... Ah, Renata, eu também gosto de interpretar sonhos. É porque é psicanalista, né? Psicanalista gosta de interpretar sonhos. Perdão a brincadeira. Vamos lá preencher a nossa tabelinha, então, por favor. Pensem nessa narrativa da fuga para o Egito e essa matança dos inocentes. O quanto esse texto esteve presente em estudos bíblicos, escolas bíblicas? Nunca, raramente, frequentemente ou sempre? Naqueles cultos que era conduzido. Frequentemente, sempre, sempre. Você me ajuda a contar, Helena, para eu preencher aqui? Por favor. Por favor. Que eu tenha contado são 3 sempre e 2 frequentemente. Espera aí, vou conferir. 3 sempre, 2 frequentemente. Beleza. E nas leituras particulares de vocês, devocional, aquela leitura que você fazia para acalentar seu coração, para ter um direcionamento, nunca, raramente, frequentemente ou sempre? Sua leitura pessoal. Aí você ia ler a Bíblia, né, para ter um direcionamento de Deus, abria assim e caía na matança dos inocentes. Aí você ficava, quê? O que isso quer dizer, Jesus? Ai, quem nunca, né? Aqueles livrinhos de promessa, assim. Eu abria de novo, eu também. Quando caía uma coisa que eu não entendia, eu abria de outro jeito. Quem me ajuda a contar aí, por favor? Então, sempre, raramente, frequentemente... 2 sempre, 1 raramente, frequentemente. 2 frequentemente. Desculpa, 2 sempre. 2 frequentemente. 2. E 1 raramente? Peraí. Não, tem mais. Só deixa eu voltar aqui, peraí. Tá. Ione 1 frequentemente. Marco 1 sempre. Comigo 2 frequentemente. Raramente 1 Dorine. E mais 1 sempre da Renata. Então, 3 sempre. Tá. E agora, no senso comum, na mídia, na cultura pop. Esse texto, ele é nunca citado, raramente, frequentemente ou sempre. Pode ser em filmes sobre Jesus, por exemplo. Os filmes bíblicos também fazem seleção de textos. Eles não conseguem apresentar a história inteira. Tá bom? Cultura pop, senso comum e mídia. Senso comum também pode ser, tipo assim, a conversa das senhorinhas, a conversa dos velhinhos na praça, beleza? Só em filmes bíblicos. Quem mais? Então, foram 4 frequentemente, e o meu, se eu falei só em filmes bíblicos, aí eu não sei se encaixa como raramente ou como Vou colocar raramente. Ok. Beleza. Agora, a importância teológica, dogmática para o cristianismo. Nesse aqui, gente, eu queria que vocês pensassem assim, o quanto esse texto foi importante para
a consolidação do cristianismo, sabe? Sabe quando o cristianismo quer justificar alguma coisa, e aí ele lembra de um versículo? Mas a gente faz isso porque está escrito naquele versículo que tem que fazer assim. É isso que vocês têm que pensar, tá bom? Para a construção do cristianismo, esse texto não tem nenhuma importância pequena, razoável ou grande? Responda aí, por favor. Eu acho que tem uma importância grande, porque a ideia de que ele se tornaria rei porque fugiu de Herodes e tal, é uma narrativa do menino rei. De ser um menino especial, né? Um menino desafiando os poderes estabelecidos. Quer dizer, os mistérios dos sonhos dos oráculos vão, digamos assim, favorecê-lo para que ele seja rei. Uhum. Maravilha, perfeito. É isso, gente. Vocês acham? Cumprindo as profecias sobre o Messias, isso. Mais alguém? Grande, mais um grande. Gente, vocês podem discordar, tá bom? Não precisa responder o que o outro está respondendo, não. Mas, assim, eu acho também que respostas parecidas mostram como a gente está inserido dentro de um mesmo sistema, um mesmo ensinamento, né? Vamos responder agora, para alguma teologia específica. Vocês acham que esse texto tem algum significado mais importante do que para outras? Você acha que para alguma corrente teológica ele tem um significado especial? Ele é privilegiado? Sim ou não? Ou ele fica meio esquecidinho? Não é tão lembrado, não é tão levado em consideração? Importância nenhuma, pequena, razoável ou grande? E aí pode ser qual teologia que você estiver pensando aí, não precisa especificar. Embora às vezes é legal a gente saber, né, em qual que você pensou. Bora! Eu avisei que hoje vocês iam trabalhar, nada de ficar ouvindo informação e recebendo informação. Todo mundo participando. Então, eu acho que tem relevância para todo mundo, porque para todas as teologias fundamentalistas tem aquela ideia do menino que Deus protegeu para que não morresse e se tornasse salvador. Sim. E na teologia progressista, se a gente entende a ideia, sei lá, de uma minoria, de um menino que, mesmo pobre, né, ele consegue escapar da fúria de um poderoso. Então, acaba que casa. Maravilha. Grande aos neopentecostais. Mais um grande. Vamos para a última aqui? E para a nossa prática cristã contemporânea? Vocês acham que existe algo nesse texto que pode contribuir para o nosso crescimento enquanto cristão, para a nossa edificação, para usar uma palavra bem crente? Vocês acham que esse texto tem algo a nos ensinar? Existe algo desse texto que a gente pode aprender, praticar, ensinar? Digam aí. Importância pequena, nenhuma, pequena, razoável ou grande? Aí esse tem que justificar a resposta. Gente, vou ser bem sincero, eu acho que ajuda nas cantatas de Natal. Cantata. Ajuda o Ministério de Louvor. Foi o que o Marco falou. A gente cantou músicas de Natal, lemos os textos e tal, mas é uma tradição cultural. Sei. Sim. O Heleno, então, vou colocar pequeno, Heleno. Ok. O Marco concorda com o Heleno? Deixa eu ver aqui. A Renata é grande. Às vezes, sabe o que eu penso? Diga. Eu vejo muita relevância desses escritos, principalmente para Mateus, porque ele tem uma obsessão em comprovar que o Velho Testamento está se cumprindo. Uhum. Entendeu? Eu não sei até que ponto, se isso aí o foco está no judaísmo, se está no cristianismo. Sim. Entendeu? É como se ele tivesse
tentando seduzir os judeus para o cristianismo, entendeu? Então Sim. eu vejo mais uma mensagem para o judaísmo. Sim, não sei se eu estou radicalizando, mas me passa essa impressão, né? Mas, Sim. Marco, é isso mesmo. É o livro de a genealogia para tentar mostrar que ele era da origem de Davi, que ele era o rei. Então, essa coisa, para que se cumprisse o profeta, não sei o que, não sei o que lá, né? Dizer que ele estava, sei lá, morava em Nazaré, mas foi para Belém de Judá para nascer na terra do rei. É isso mesmo. A ideia era tentar mostrar o Cristo, rei de Israel, o Messias. Então, é muito relevante para o judeu que quer entender o cristianismo, que quer... Então, ó, calma aí. Marco e Helena, vou colocar 2 pequenas. E eu tinha contabilizado 2 grandes lá. A Ione também pequena. Vou colocar 3 pequenas. Olha, é a primeira vez que vocês estão falando pequena, hein? Óbvio, o pessoal está justificando aqui e tem as nuances. Por exemplo, a Renata falou que é importante no sentido de pregar a piedade com os estrangeiros, os diversos. A Dorine também falou praticar a fé no livramento de Deus por nós. Então, assim, dentro de cada perspectiva, existe um grau de maior importância e menor importância. Acho que o que os meninos estão trazendo se a gente for pensar uma importância teológica, dogmática, é uma importância pequena. Agora, como as meninas estão trazendo, uma importância de uma prática particular, aquela fé cotidiana que a gente alimenta, aí já é uma importância maior, certo? Eu entendi dessa forma. Vamos para o nosso último texto agora? Alguém quer ler? São 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Alguém quer fazer a leitura? É do 19 até onde? Do 19 ao 23. Espera aí, já vou ler. Beleza. Ó, a Dorine falou, acho importante para quem quer crer em Jesus como humano e divino. Acho que é nesse sentido, né, de um bebê frágil, dependente de um pai, de uma mãe que vai levar ele para um lugar, vai levar para outro. E, ao mesmo tempo, acho que divino nesse sentido, né, dele receber um livramento, essa coisa do milagre, né, e tudo mais. Beleza? Pode ler, Inêmio, se você puder. Ok. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Olha que interessante, né, essa dimensão que o Marcos citou, o Heleno citou, o Marcos citou na aula dele, né, como a gente lê um texto aqui de 23 versículos, e só de, entre aspas, né, citação do Antigo Testamento, a gente teve umas 4 ou 5, né, então realmente aqui é um trabalho importante de fazer essa ligação das promessas antigas, né, do Israel até os dias de hoje. Eu queria só fazer um pequeno comentário em relação ao que o Marco falou. O Marco brincou, né? Acho que seria importante para convencer um judeu que queria acreditar em Jesus. Mas uma coisa interessante, gente, é que nesse mundo greco-romano do século I, até dentro dessas culturas assim gregas, helenizadas, eles tinham uma tendência maior. Como que eu posso dizer isso? Eles tinham uma tendência de acreditar em religiões antigas, tá bom? Então, de repente, se você chegava com uma ideia nova, uma filosofia nova,
isso não era muito atraente, tá bom? Principalmente para aquele romano mais elitizado, sabe? Esse mundo antigo ali do século I, ali do Mediterrâneo, eles valorizavam muito uma ideia de tradição. Então, fazer essa ligação dos textos dessa vida de Jesus com os textos antigos, do antigo Israel, não era só convincente para os judeus. Isso é muito legal. Não eram só os judeus que queriam se convencer, mas até pessoas gentias, gregos, romanos, pessoas de outros lugares, eles também valorizavam essa ideia de uma ligação com algo antigo. Então, de certa forma, demonstrar que Jesus era o cumprimento dessas promessas não era só uma forma de converter judeus, mas também uma forma de atrair e passar credibilidade também para esse mundo greco-romano, tá bom? Isso, uma forma de legitimação a partir da tradição, beleza? Não apenas para judeus, para todo aquele grande mundo ali greco-romano do Mediterrâneo. Queria ouvir de vocês, nesse texto especificamente, da volta para o Egito. Aliás, da volta do Egito. Tem alguma coisa que chamou a atenção? Eu acho que dos textos que a gente leu, ele é o mais apagadinho, né? Eu acho que o que tem de diferente nele é que aí o anjo vem falar, então a gente estava tendo revelações por sonhos, revelações através de astros. Aqui a gente já tem a aparição de um anjo, apesar que o anjo aparece no sonho, né? Então, ficou meio dividido. A mensagem angelical, um sonho. O que mais? Tem alguma coisa que chamou a atenção aí de vocês? Fala aí no chat, por favor. Ou esse texto aqui vocês acharam mais normalzinho? Olha lá, a Iane também reparou isso. Novamente, sonhos como revelação divina. O Heleno falou, acho que essa parte do texto reforça a importância dos sonhos, já apresentado em versículos anteriores. Beleza. Vamos, então, preencher aqui a nossa fichinha. Nossa fichinha diagnóstica, tá bom? Vamos juntos. Ué. Tô perdido aqui nas abas. Ah, achei. É isso mesmo. Ó. Esse texto dá volta para o Egito. Vamos pensar nele especificamente. Ele era valorizado em escolas bíblicas, cultos de ensino, tinha uma grande importância, ele era frequentemente, sempre, raramente, nunca citado, né? Ele tinha um papel de destaque ou ele era ali uma nota de rodapé nos ensinos? Botem aí, raramente. Sempre, Heleno? O Heleno falou um sempre, peraí. Um sempre. Sim, falei sempre. Minha tia, já falecida, a irmã do meu pai, ela era uma das professoras da escola bíblica, ela fazia a gente ler esse texto inteiro, entendeu? Não era um pedaço, a gente lia inteiro e discutindo. Sim. Ó, frequentemente. Maravilha. Beleza, estamos bem votados. Vamos para o próximo. Na sua leitura pessoal ou devocional, você lia sempre? Você escolhia esse texto para ler? Vamos votar. Frequentemente. Nunca. Nunca. Frequentemente. Deixa eu ver aqui. Sempre pela ordem da leitura. Tinha que ler o capítulo inteiro, né? Não podia ler o versículo isolado. Nunca, raramente. Olha, um sempre, um raramente, um nunca e um frequente, gente. É a primeira vez. Só lia nas leituras bíblicas anuais ou quando o professor mandava. Então, o Heleno é raramente ou nunca, Heleno? Nunca, raramente. Não, raramente. Tá? Raramente. Beleza. Agora, senso comum
cultura pop, mídia, filmes bíblicos, aquele desenho legal que passava na Record no domingo de manhã. Esse texto tinha um lugarzinho ali presente, a volta de Jesus do Egito para Israel. Inclusive, ó, detalhe do texto, hein? Ele não volta para Belém, como o texto diz que ele nasceu, que ele é próprio de Belém, né? Diz que ele vai para Galileia, para Nazaré. Tá bom? Galileia era uma região e Nazaré era uma cidadezinha, um município, tem gente que fala uma aldeia. Nunca. Raramente, nunca. 3, raramente, 1, nunca. 3, raramente, 1, nunca. Deixa eu ver se mais alguém falou. Beleza. Agora, gente, a importância teológica para o cristianismo. Vocês acham que quando a gente pensa numa ideia cristã, esse texto tem algum lugar? Ele foi utilizado para criar alguma ideia, para consolidar alguma coisa dentro do cristianismo? Essa volta de Jesus para Israel, para Nazaré, para Galileia? Eu acho que sim. A minha igreja era essa coisa de que Deus revela, que Deus fala em sonhos, e além disso, é a ideia de que se ele não voltasse para Israel, ele não teria como ser o rei, não teria como ser o rei de Israel, entendeu? Então, assim, a consolidação de que houve um livramento divino para que o menino rei retornasse à sua terra. Uhum. Sim. Três grandes. Uma coisa que eu não tinha pensado, que eu estou pensando agora também, porque vocês falaram bastante da questão do estrangeiro nesse livro, nesse capítulo, né? E eu estou pensando aqui que o Egito, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e as outras nações, né? A Babilônia, a Síria, aqueles povos que brigava com eles, que às vezes levava eles preso, como esse lugar estrangeiro, ele é sempre tratado como uma coisa transitória, né? Mas que o certo é estar em Israel. Então, realmente, nesse sentido, o Helena me despertou esse pensamento. Talvez tenha o reforço dessa ideia de uma terra santa, né? De um lugar separado, sagrado. Tá bom? Vamos para o próximo. Para alguma teologia específica, esse texto salta? Esse texto grita? Tem alguma corrente teológica que gosta de puxar a sardinha para esse texto? Vocês acham? Os pentecostais, como eu falei. A questão do mistério, da revelação, de que Deus mandou ir para lá, vir para cá, e não sei o quê. Não é assim, eu não estou zoando, não. Que eu sei que o pessoal do reteté que usa muito esse negócio de terra, varão dessa terra para aquela terra, não sei o quê. Eu detestava esse jargão. Mas era muito comum na minha igreja a gente ter essa coisa, que Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. Então, para bem ou para mal, era uma coisa que acontecia assim. Sim. Não, e eu entendo, porque eu sou de tradição pentecostal também. E uma coisa que o pentecostal gosta muito é o Antigo Testamento. E esse texto, ele está, de alguma forma, dialogando com o Antigo Testamento, nesse sentido, né, de, por exemplo, aquele pessoal que passou fome em Belém, aí foi para tal lugar, mas aí Deus restaurou e eles voltam de volta para a minha terra, né? E realmente está dialogando. A Rê falou também os adventistas com quem convivo. 2 grandes. Ninguém mais vai votar? Até hoje, eles se consultam para saber se devem mudar de cidade, aceitar um emprego novo ou coisas afins. Adorino, os batistas também, Jesus ser o Cristo prometido, tá tudo ligado dentro dessa escatologia, né, dessa coisa do porvir, do futuro, da premeditação. Vou colocar aqui que a Dorine falou também. Grande. Só 3? Não, 4. 1, 2, 3. Foram 3 que falaram, mas todos colocaram grande. E aí, agora, por fim, o que esse
texto pode ensinar ou indicar para uma prática atual, cristã, contemporânea? Vocês acham que esse texto tem grande importância, importância razoável, pequena, nenhuma? Pode abrir o coração. Nesse texto aí, eu penso existe uma reflexão assim, teológica. Uhum. Por exemplo, esse anjo seria o anjo do Senhor, né? Não sei. Aí, ele sendo o anjo do Senhor, existe um entendimento que o anjo do Senhor é o próprio Jesus, né? Será que é por isso que ele apareceu em sonho? Porque o menino estava na barriga? Verdade. Questões assim interessantes, né? Porque ele nem poderia aparecer porque estava na barriga, né? Então aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então teria que aparecer em sonho porque, né? Aí Ou ele ele já era o tinha menino ou era nascido, o anjo do Marco. Senhor. Aí ele já era um menino. Talvez ele não. Não sei se ele estava falando bem já, né? Mas ele já tinha nascido aí nesse trechinho, né? No final, Ainda pelo tem menos, do isso, né? texto. Ah, é mesmo. Ó, levanta, toma o Isso. menino, é mesmo. Aí dá um problema na onipresença, né, Marco? Mas essa questão do anjo do Senhor, eu tenho para mim, pelo pouco que eu sei, hoje eu entendo muito mais como uma teologia mesmo, digamos assim, uma doutrina, um ensino, do que realmente algo que dá para a gente construir com os textos, sabe? Acho que se a gente for parar para observar e construir isso a partir dos textos, acho que é frágil. Se eu não me engano, isso é uma teoria levantada por um tipo de judeu, assim, que acredita em Jesus. Eu não gosto de entrar nesse assunto, porque ele é bem polêmico, mas é uma coisa assim. A Ione falou, grande, no caso de Jesus ser o Nazareno, da periferia, todos têm grande importância. Verdade. Olhando por esse lado, é isso aí. Uma dúvida que eu tenho aqui, no final do texto fala que os profetas haviam dito que Jesus seria chamado Nazareno. A gente tem esses profetas, de fato? Ou isso eles inventaram e a gente não tem referência? Eu não. Deixa eu vou dar um Google aqui, peraí. Sabe por quê? Eu olhei essas referências para preparar o coisa aqui, e teve alguns que eu encontrei dizendo assim, por exemplo, tem um que fala eu chamei o meu filho do Egito, certo? Esse eu chamei o meu filho do Egito, quando você vai ler no texto original, que é Oséias 11, se eu não me engano, o texto está claramente falando de Israel, não está falando do Messias. Esse eu não dei uma olhadinha, por isso eu vou ver aqui, tá bom? Vou colocar assim, qual profeta anunciou que Jesus seria Nazareno? Vamos ver. Eu não lembro de ter lido isso na Bíblia. Isso, para mim, acho que não. Pois é, só lembro de falarem de Belém. Segundo o aliado Google, Sofia, diz assim, nenhum profeta do Antigo Testamento anunciou o registro exatamente dessa frase. A citação de Mateus 2:23 refere-se a um conjunto de profecias de caráter geral que indicam que o Messias seria humilhado, rejeitado e desprezado. É estranho. Estranho. Mas eis a questão, será que todos os profetas foram compilados na Torá? É isso que eu ia falar, provavelmente não. Não. Mas, assim, eu acho que mais do que isso, porque, assim, por exemplo, o pessoal costuma chamar Isaías do profeta messiânico, não sei se vocês já ouviram isso, porque, em tese, ele seria o profeta que mais falou sobre Jesus. Mas é isso, quando você vai ler o livro, você sabe de quem que ele está falando. Ele não está falando do Messias em si, ele está falando de coisas que estavam acontecendo ali. Gente, é a mesma coisa daquele negócio lá do diabo, que o povo fala que o diabo caiu do céu. E você vai ler o texto, não está falando de diabo, está falando do rei. O rei tem nome, tem sobrenome, tudo certinho. Então, é legal, Sofia, a gente pegar essas escrituras, ó.
esses versículos um por um. Geralmente, eu acho que a Bíblia de Jerusalém, ela dá referência na nota de rodapé. Eu vou pesquisar, eu tenho a de Jerusalém, eu vou dar uma olhada. Eu não tô com ela aqui agora, se mas tem vou a dar uma referência, olhada. ela mostra. Agora, por exemplo, essa aqui o Google disse que não tem. Eu achei estranho também. Falou que ele ia ser chamado de Nazareno. Estranho. Agora, tem uma outra coisa também, sem querer fazer uma especulação, porque eu já falei que eu não quero essas coisas polêmicas, mas assim, cadê? A Ione, por exemplo, falou que Nazaré, em tese, é uma periferia. A gente acha isso interessante, nesse sentido que ela trouxe, de que todos têm importância. Mas vai que o escritor de Mateus não achasse legal dizer que ele era de Nazaré. Já pensou? E aí ele falou isso, não, mas ele veio de Nazaré porque era uma profecia que tinha que se cumprir. Pode ser também. É de se pensar. Fechou? Ó. Fechou, obrigada, Thaís. Não, imagina. Depois a gente pode olhar isso com calma. Eu vi um comentário aqui interessante. Diga, pode O ler. termo nazareno era usado de forma pejorativa na época. Logo, Mateus estaria resumindo o que vários profetas escreveram no Antigo Testamento sobre o Messias ser desprezado e rejeitado. Isso é comum na teologia, dizer que Jesus ele era pobre. Jesus de Nazaré foi um deboche, na verdade, para dizer que ele não teria sido filho de Judá, não teria vindo da casa real. Tipo assim, olha assim, o favelado que se proclama rei. É tipo quando a gente fala o Zé das Couve, né? Jesus tem aquele versículo lá, né? Que agora eu não lembro exatamente como é que é. Mas que o cara fala, nossa, alguma coisa boa vem de Nazaré, né? Porventura pode vir alguma coisa boa. Tá no Evangelho, né? Mas é isso. Eu queria, a gente tem aí uns 10, 15 minutinhos, eu queria ver se alguém tem alguma consideração final. Não sei se vocês queriam rever aqui a nossa tabelinha, ver como ela ficou bonita, ó. E interessante, essa tabelinha mostra que nem uma experiência individual, né? A gente tem muito em comum. A gente viveu coisas muito parecidas e experienciamos coisas parecidas. Deixa eu só falar uma última coisa antes de eu passar a palavra para vocês. Eu trouxe esse método hoje, porque eu estava até brincando, né, com o pessoal. Eu falei assim: a partir de agora, ninguém mais pode falar que não gosta do livro, da Bíblia, porque não entende. Pode falar que não gosta porque não gosta, mas não porque não lê, porque não sabe o que está escrito. A gente está fazendo essa leitura pragmática, metódica, e lendo de fato, né, não só falando sobre, mas lendo, para a gente conseguir fazer, para ter esse entendimento minucioso, tá bom? E aí é por isso que eu trouxe esse método também. Queria saber se vocês gostaram, vocês acharam difícil, o que vocês acharam? Podemos aperfeiçoá-lo? Pode falar aí, a palavra está com vocês. Acho que eu vou até encerrar a gravação para o pessoal, ou deixo gravando, o que vocês acham? Eu deixaria mais um pouquinho. Tá, então, bora falar. A Sofia falou, eu cheguei no final, mas achei bem legal. Até rimou. Quem mais? Eu levantei a mãozinha aí, também. porque, assim, primeiro que eu gostei demais, muito, então é uma delícia, bem gostoso mesmo. E quem puder, vai só crescer se participar. Eu peguei, quando vocês estavam falando, aí a Bíblia de Jerusalém, quando ela, nessa referência ali, ela tá assim, lá no finalzinho do versículo, ele será chamado Nazoreu. Aqui tá dessa forma. E aí ele tem a notinha de rodapé, mas não para falar ali, para que se cumprisse o que foi dito. Ele não dá a justificativa disso. Eu queria que fosse, mas não era. Então, tá na letrinha D, aí ele coloca, é uma descrição bem grande, mas eu acho que eu vou ver só o finalzinho aqui para vocês verem, que é o que me chama a atenção. Ele põe assim, que esse termo, então, Nazoreu, ele tem preferência em, destrinchando aqui a palavra, né? Preferência em Nassar, que é igual a guardar,
e de onde nasce o resto. Então, onde se guarda o resto. Acho que colabora, né, com as outras questões aí que o pessoal falou, de que nada bom pode vir lá de Nazaré, enfim. Então, acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Rei. Eu gostei muito, eu acho que está seguindo a metodologia proposta, que é uma metodologia de construtivismo, né? Passo a passo, pega um trecho, discute, um outro discute, tal, vê os elementos e é isso, da gente fazer uma leitura honesta, como você mesmo disse lá no grupo lá dos professores. Parabéns, adorei. Só fiquei curioso sobre essa tabela. Tem algum resultado da tabela? Essa tabela vai mostrar alguma coisa, um número, um negócio, um índice? Então, tem que fazer eu não sei como que é o nome, mas tipo, transformá-la num relatório, sabe? Para ver as porcentagens, tudo certinho. Mas esse é um outro passo que eu preciso fazer depois daqui. Ah, tudo bem. É que eu sou péssimo. Aqui foi tipo uma coleta de dados, e aí depois a gente precisa processar esses dados. Ah, entendi. Tá ok. E é claro também que, assim, por exemplo, a gente está no capítulo 2 de Mateus. Imagina quando a gente lê Mateus inteiro, Marcos inteiro, aí a gente vai chegar em Lucas. Olha só, Lucas também traz as narrativas do nascimento de Jesus, e aí que vai ser legal a gente lembrar desses textos e confrontar eles, né? Não confrontar no mau sentido, confrontar de comparar, de entender, né, o que está envolvido, as forças envolvidas, isso é muito interessante. É uma viagem longa aí, é uma jornada. Mais alguém? Eu queria falar uma coisa que eu deixei escrita. Boa noite. Aqui Oi, quem boa noite, pode falar. tá falando é a Eileen. Eu deixei lá escrito lá no texto, acho que é melhor para as pessoas lerem lá na mensagem. Deixa eu ver, esse aqui de Provérbios, eu posso ler aqui. Eu tinha falado que é uma questão que vocês estavam falando sobre Isaías, né? Uhum. Na compilação dos textos do Antigo Testamento, Isaías ele vem depois de Provérbios, né? Uhum. E bem depois. E ali já em Provérbios, Salomão em nenhum momento ele cita Cristo, né? Não tem essa referência, obviamente, mas os primeiros 5 capítulos só se fala sobre a sabedoria. E eu achei curioso quando eu li, tem tempo, né? Assim, eu tenho a Bíblia aqui perto de mim, mas eu não sou muito de ler, não. Os textos que eu geralmente mais leio é Provérbios e os evangelhos, né? Os 4 evangelhos. Mas eu achei curioso porque a era justamente isso, né, a verbalização estava toda numa voz feminina, eu fiquei me perguntando, né, se era uma questão linguística mesmo, ou se tinha algum tipo de contextualização, porque é Salomão que na verdade disse, né, que é Salomão que escreve, mas a referência ali é que a sabedoria, ela se coloca numa personificação, né. Então, aparece em outros trechos da Bíblia também, é porque é engraçado, isso não é muito referenciado dentro do protestantismo, mas quando você vai para a cabala, nos estudos da cabala, isso é muito comum. Pegar essa parte que está sendo ocultada, de onde a referência cristã ela é mencionada, e que ela não está de nenhuma forma traduzida nos textos ou referenciada no texto que de fato seria Jesus, apontaria para Jesus, né. E aí, no caso, a sabedoria, que é uma voz feminina, que muitos vão poder chamar no hebraico de ruá, porque seria a graça, mas que, na verdade, essa sabedoria seria a própria presença de Cristo,
ou um eufemismo, né, na boca e na presença de Salomão, na vida de Salomão, né. Aí se você pegar os textos, você vai ver que está falando assim: "Eu, a sabedoria, digo", né, e ali não é sabedoria humana, né, não é sabedoria intelectual, não é sobre o que Salomão diz, mas é uma referência externa, né, que se coloca ali como uma terceira figura, uma figura, alheia, né, a quem Salomão é, a quem ele aquele lugar que não pertence, né. Mas, enfim, era só isso que eu achei curioso. E logo depois a gente tem o você estava falando sobre o profeta messiânico, né, eh, e é um gap, assim, muito grande, né, entre Salomão e Isaías, né. Então isso fica, assim, uma explicação, né, dentro da questão do cultismo, do ascetismo, né, cristão, eh, de outras referências, né, que vão iluminar ou dizer como Cristo chegaria, que não somente a Bíblia, né. Como essa referência geográfica, como essa referência espiritual, para mim é só uma grande colcha de retalho ou de patchwork que foram retirados muitos textos, muitas explicações, parece que isso nunca fecha, né. Aí eu fiquei ouvindo vocês fazendo essa tabela, e parece que quando eu ouço tem muito mais a ver com aquilo que cada um crê e enxerga como vê, do que de fato a exatidão ou a veracidade do que está escrito, né. O que você pensa sobre, o que você acha sobre, o que isso aqui seria aí eu pergunto: qual cristianismo? De qual lugar? Qual cristianismo? Ortodoxo, protestantismo, catolicismo? Qual cristianismo, né, o a o cristianismo da reforma? Qual cristão acredita de que maneira, né. Então, pela experiência da fé, todos os cristãos no mundo que têm a fé em Cristo poderiam olhar da mesma maneira os textos, né, então por isso que eu falei assim, para mim sempre vai ser uma disputa de narrativa, eh, acho que não vai ter uma explicação exata. Sim. E não é nem o nosso, não é nem a nossa intenção, né, chegar num, numa explicação exata. Se fosse o caso, ao invés de ter feito ao invés da gente ter feito essa colaboração, eu teria feito um PowerPoint aqui, dado uma aula, alguma coisa, mas a nossa proposta, e aí eu humildemente a considero muito revolucionária, é a gente fazer essa construção conjunta. E principalmente dar oportunidade para quem está caminhando com a gente de poder caminhar com as próprias pernas, de dar essa possibilidade de conhecer o texto, né? Existem tantas coisas que as pessoas falam sobre os textos, né? Inclusive, por isso eu coloquei essa pergunta sobre o que a cultura pop diz, o que o senso comum diz, o que a mídia diz. Tem gente que aprende cristianismo assistindo The Chosen, sabe? Tem gente que aprende sobre a Bíblia assistindo a novela da Record. Então, a gente vê que falta esse espaço de uma construção coletiva, né? Para também ninguém sair por aí falando besteira, para ninguém sair por aí inventando seita, né? Para um lapidar o outro, um assessorar o outro, né? Pensar junto, mas também dar essa oportunidade de refletir mesmo, de ver o texto como ele é e de refletir. Tem a questão da nossa prática cristã cotidiana, o que esse texto pode me ensinar? Existe alguma coisa que ele ensina? Então, tudo isso pensado dessa forma mesmo. Eu achei muito valoroso, construtivo, achei singelo vocês trazerem isso dessa forma, em forma de pergunta geradora, é muito bonito isso que você trouxe, Thaís, obrigada. Cheguei já, assim, já quase no final. Eh, eu tento crer em Cristo fora da Bíblia, né. Para mim é uma grande dificuldade, minha irmã, muito, sabe. Eu fico feliz do Marcos ter me chamado para estar aqui, porque se não é a fé, de alguma forma, eu não estaria presente, né, não preciso de textos antropológicos, né, isso posso buscar em outro lugar.
Mas eu Sim. fico sempre me perguntando, será que a nossa territorialidade, a nossa forma familiar de enxergar as nossas tradições cristãs, faz com que a gente responda automaticamente essas perguntas? Eu, numa das aulas lá da UF, né, eu estudo filosofia, eu tenho um professor que eu acho que é o mais extraordinário e o mais ordinário. Ele é o que mais bate assim na figura de Jesus com um desrespeito, um escárnio. E olha que eu não sou de defender a fé, sabe, Thaís, mas é difícil, bicho. Eu vou falar porque ele fala coisas que chegam a ser nocivas, né, assim, para a fé, mas o cara, ele tem 5 doutorados, primeiro lugar na Alemanha. Aí, Helena, assim, eu queria poder, nessa hora, eu queria poder ter nascido num lar cristão e poder defender mais, sabe, arraigado e poder contestar, mas eu não consigo, primeiro pela minha falta de conhecimento, né, em filosofia, claro, eu sou uma leiga. Segundo, porque existe uma hierarquia ali que não se deixa contestar com o conhecimento, né, acadêmico, que ele é, ele é classista, né, sobre as crenças. E o terceiro é que, obviamente, a gente vê que existem pessoas que, de alguma forma, dominam o conhecimento e têm um rancor pelo evangelho. É um rancor, é um ressentimento muito grande. E esse lugar, para mim, eu acho que é o lugar que vocês estão trazendo, assim, que eu acho que é o mais precioso, de poder perguntar quem é Jesus. É só isso, quem é Jesus? Né? E aí eu me fiquei com essa, deixei lançar essa pergunta, né? Se Jesus, na verdade, não é a subjetividade daquilo que a gente acredita ser, né? Só isso, né? Independente dos textos, né? Isso tem mais a ver com a fé coletiva. Maravilha. Vamos encerrar, galera. Ninguém mais quer falar alguma coisa? Fazer um comentário final? A gente já vai chegar em 8, 9h30, nosso horário limite. Quer falar alguma coisa, Marcos? Marquinhos. Oi? Não, tá tudo bem. Então tá bom. Heleninho. Helena já falou. Eu já falei o suficiente, obrigado. Então tá bom, gente. Ó, agradecer vocês, muito obrigada. Semana que vem terá culto e na outra semana estaremos de volta com algum outro professor, outra professora fazendo a condução, mas voltem, será muito excelente. Olhem lá também no grupo a nossa campanha do Menino Nasceu, ajudem lá se puderem, como puderem, tá bom? E um beijo, boa noite, obrigada. Boa noite. Um restinho de semana para vocês. Tchau. 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 Esqueci de desligar a gravação. Parar a gravação.